com ela, psicóloga clínica Alcione Santos. Bom dia, tudo bem, Alcione? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema super importante, né? Qual seria o tema? Regulação emocional. Regulação emocional. O que seria regulação emocional? A regulação, para falar de regulação emocional, é importante destacar a desregulação emocional, né? O que seria a desregulação emocional? É a dificuldade da pessoa, a falta de habilidade de lidar com as suas emoções. E quando a gente fala das emoções, a gente está falando das emoções primárias mesmo, né? Tristeza, alegria, né? Raiva. Depois é feito até um trabalho dentro da psicoterapia, né? Com as emoções secundárias. O que seria essa regulação emocional? Né? Essa capacidade de compreender as suas emoções, encontrar estratégias, né? Ter comportamentos adaptados, né? E entender, é muito importante que a pessoa entenda a intensidade, né? A intensidade das suas emoções. Então, eu posso falar um pouquinho sobre a psicoterapia, como que eu realizo, né, com as crianças. Eu acho bom. Então, quando a criança chega, né, para o atendimento, né, nesse momento eu já terei feito, né, a anamnese com os responsáveis. Eu apresento para a criança, através de técnicas e recursos. Um recurso, por exemplo, baralho das emoções, apresento para a criança a tristeza, a alegria, a raiva. Pergunto para a criança, né, quando ela vivenciou alguma situação, né, onde aquela emoção apareceu, qual foi o pensamento que ela teve e qual foi o comportamento. Porque dentro da psicoterapia, né, sobre a qual eu realizo atendimento, que é baseado na terapia cognitivo-comportamental, nós vamos buscar, né, trabalhar para que a criança desenvolva, o adolescente, o adulto, desenvolva habilidades emocionais, tenha comportamentos assertivos. Né? Então, os comportamentos eles podem ser assertivos, passivos, agressivos. E dentro da psicoterapia, nós vamos trabalhar esse comportamento mais assertivo possível. Que bacana. Uma perguntinha de leigo aqui que eu vou fazer, é a minha pergunta também de milhares de ouvintes que estão nos ouvindo agora ou em outro momento pelo YouTube. Tem uma idade aproximada para os pais saberem, né? Assim, Robson, a partir dos 10 anos, é bom 8 anos, 6 anos, a criança para procurar uma psicoterapia infantil? Então, não tem uma idade específica, né? A partir do momento que a criança já começa a se expressar de alguma forma, demonstrando irritabilidade, pode ser até uma criança através do choro, né? E aí é feito um trabalho com os responsáveis, direcionado aos responsáveis, para depois o atendimento para a criança. Quando a criança ela não tem ainda a fala desenvolvida, utilizado outra estratégia, né? Porque a criança, o tratamento de criança é através do brincar, do lúdico, né? Que eu vou entender essas emoções. Então, por exemplo, outra técnica que eu utilizo dentro da psicoterapia com criança é biblioterapia. Né? O que é biblioterapia? A partir do momento que a criança traz uma outra emoção. Depois que eu trabalhei as emoções primárias, como eu falei aqui, tristeza, alegria. Começo a trabalhar outras emoções, como, por exemplo, a ansiedade, que é uma emoção, a preocupação. Aí eu trago, por exemplo, uma leitura de um livro, que é a biblioterapia. Se a criança trouxer uma preocupação, tem material, tem recursos, né, para que a criança possa, juntamente comigo na psicoterapia, ler aquele tema, para que a criança possa desenvolver. O tratamento de criança é sempre feito com o familiar, né? Com o responsável, com o cuidador. Então, esse responsável, ele vai ter como tarefa, né, a terapia em casa, né, da criança. Então, a criança vai ter atividade para ser realizada em casa também. Então, é sempre feito uma psicoeducação com o responsável. Né? E a biblioterapia necessariamente... Desculpa, eu te faço pergunta, porque realmente eu aprendo com vocês aqui, tá? São palavras bíblicas, são palavras tiradas da Bíblia? Biblioterapia, né, é a terapia através do livro, né, da literatura. Então, biblioteca, no caso, exatamente. Né? São livros que já são, tem editoras, né, que publicam livros já para serem trabalhados dentro da psicoterapia, né, para que os profissionais possam adquirir e utilizar com as crianças. E essa parte de regulação emocional na psicoterapia, a gente falou dela infantil, mas ela também é usada em adultos? Sim, também, né? Nos adultos, da mesma maneira, né? Trabalhar as emoções, porque dentro dessa terapia, né, sobre a qual eu atuo, é sempre assim, a situação desencadeou um pensamento, desencadeou uma emoção e um comportamento, né? Então, é trabalhado sim com os adultos, né, apresentando as emoções, qual que ele tem uma dificuldade de lidar, né? Eu utilizo como recurso um aplicativo chamado Cogni, para que a pessoa possa registrar semanalmente
o seu humor, né? Como está a sua emoção. E é muito importante, dentro da emoção, por exemplo, tristeza, observar o quanto que está essa tristeza. E aí eu faço uma gradação de 1 a 5, né? Essa tristeza está pouca, está muito intensa. E se vier uma tristeza, juntamente com outros sintomas, outra sintomatologia, falta de volição, de vontade, perda de prazeres por atividades do dia a dia, então já liga um alerta para verificar se é uma tristeza ou se tem algum quadro clínico de depressão. Então, por isso que a checagem de humor, a verificação das emoções é bem importante. Que bacana. Assim como a ansiedade também, né? Sim. A ansiedade é inerente a todos, que é uma emoção trabalhada dentro da psicoterapia, ela é inerente a todos, mas tem sinais, né? Tem sintomatologia que faz com que essa ansiedade, né, seja considerada patológica. Então, a partir do momento que o paciente traz, né, nossa, estou tendo muitas reações fisiológicas, taquicardia, sudorese, ou tendo alguma crise, né? Então, já liga um alerta que essa ansiedade, ela pode estar sendo disfuncional. Gente, sensacional. Conversaria com você aqui o sábado todo, só que a fila tá grande. Sim. Né? Comecei aqui com a psicóloga clínica Alcione Santos. Ela falou aqui de um assunto sensacional, que é a regulação emocional, você conhecer suas emoções, desde as básicas aí, né? Tristeza, alegria, e como tratar essas emoções aqui, seja adulto, seja criança, não importa. Vou deixar as redes sociais dela aqui, tá? No Instagram é @psi_Alcione Santos, e também tem o site dela, que é o www.alcionesantos.com. Alcione, muitíssimo obrigado, parabéns pelo tema escolhido. Obrigada, eu que agradeço. E até o próximo sábado. Tchau, tchau. Maravilha. Bandeirantes.